E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos de Robot Framework. A gente ainda está dando continuidade àquela série de vídeos sobre o Faker API. E agora a gente vai falar sobre o endpoint de credit card, cartão de crédito, tá? E vamos ver quais testes a gente consegue fazer aqui nele. Vamos dar uma olhada também lá no site, quais informações ele está retornando para a gente discutir um pouco sobre isso, beleza? Então vamos para a tela. Vamos lá então, aqui ó. Aqui já na tela do Faker API. Aqui ó. Beleza. Cadê cartão de crédito aqui? Então, ele retorna poucas opções para a gente, então a gente vai ter muitas validações para fazer. Mas o que eu sugeriria a gente fazer? Claro, igual a gente fez em todas, a gente já consegue usar de quantidade de cartões. Então a gente com certeza a gente vai ter essa opção. A gente consegue ver aqui por data de expiração, então a gente consegue ver se em que ano, mês vai expirar e daria até para fazer um contador para ver quanto tempo faz falta para expirar, que é uma coisa interessante. E aqui a gente também tem o tipo que a gente poderia, o tipo aqui seria a bandeira, tá? Master, Visa e qualquer outra coisa. Então a gente poderia trabalhar aqui também em validação de bandeiras. Ah, eu só quero tais tipos de bandeira. Ou se for esse tipo de bandeira, armazene em algum lugar. Então a gente pode fazer uma validação em cima do tipo de bandeira. Então, são basicamente esses os testes que a gente vai ter também, tá? Nesse caso, foram justamente os testes que eu peguei e implementei. Então, vamos dar uma olhada agora como foi implementado esses testes, tá? Vamos falar primeiro da quantidade, de maneira mais rápida, porque já foi feito em todos os outros, então vai ser basicamente a mesma coisa, tá? O que que a gente fez aqui? Antes de mais nada, deixa eu só fechar tudo, abrir só o credit card, de resources e o teste. Então tá. O que que a gente fez aqui então? Mesma coisa que os outros, tá? A gente vai criar a sessão, a gente colocou o Faker API, ou a URL, e aqui no response a gente só mudou a quantidade e está retornando isso. Isso aqui é exatamente idêntico aos outros testes de validação. Claro, essa é que é a parte de busca, né? Essa parte de busca é igual. E na parte de validação, que é a segunda aqui, que é o idêntico. Isso aqui poderia ser uma uma função toda separada. Inclusive, eu estou pensando em fazer isso, um vídeo no final sobre a gente fazendo um refactor em algumas funções aqui, tá? Essa é uma que vale muito a pena ter um refactor, tá? Então, aqui, então, estou só pegando o total e estou printando aqui para ser igual ao que eu estou esperando. Então, é só isso, tá? Então vamos gastar mais tempo nesses outros dois, que esses outros dois são mais legais. Vamos ver então primeiro o cartão de crédito. Data do cartão de crédito. Então a gente vai pegar o JSON e vai ler ele aqui. O que que a gente vai querer colocar nele? A gente vai querer colocar o tempo que ele demora para expirar. Para que isso é útil? Para gente aqui, Pra gente aqui, tipo, não tem uma aplicação muito real nisso, porque a gente só tá pegando e colocando um computador nisso. Mas dentro de uma questão de produto, a gente poderia validar duas coisas. A primeira, esse cartão já expirou ou não. Então você consegue fazer essa validação para saber se você está usando cartões válidos. E a segunda seria quanto tempo que falta para expirar. Para, sei lá, selecionar. Só quero cartões de tal data até tal data, ou algo do tipo assim, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? A gente pegou o valor do getResponse, a gente colocou dentro de um for para ler, já que é uma lista, e a gente vai pegar os dados do cartão. Antes de a gente entrar aqui, então eu vou executar só esse teste e só aquele pedaço ali. Então, dados do cartão, deixa eu tirar essa parte da bandeira aqui também. Vamos executar ele. Não estou com o meu terminal aberto, deixa eu abrir um terminal aqui. Eu gosto de utilizar o Semiller porque eu acho ele bem legal. Ele eu acabo conseguindo usar
Fake API. Eu acabo conseguindo usar as mesmas coisas do Linux aqui nesse terminal aqui do Windows, no Windows. Tá, ele executou aqui, ó. O que que ele trouxe pra mim? Ah, isso aqui eu não queria ter comentado isso também. Mas enfim, aqui ele não trouxe nada, né? Porque ele só mostrou. Entrei nos elementos 0 a 10 e aqui ele só mostrou os dados do cartão. E foi isso. Ele só setou essa variável e printou isso aqui. Então não teve nada de interessante, não. Então vamos entrar agora dentro desse. Ah, não era. É isso aqui, ó. Eu tinha que ter logado essa aqui, essa data do cartão. E eu não quero logar isso aqui, ó. Isso, beleza, ó. Então a gente consegue pegar certinho a data do cartão, 02/25. E o que que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro que a gente vai conseguir splitar ela, né? De acordo com o separador que é a barra. E dentro disso a gente vai ter que, de alguma forma, é, transformar essa data, transformar esses dois valores no formato de data, pegar uma data atual e fazer uma comparação entre elas, tá? É basicamente isso que a gente tem que fazer. Então, tem lib para isso e é sobre isso que a gente vai falar agora. Qual foi a lib que eu usei, tá? Então vamos entrar aqui no tempo de expiração, que é essa última, e vamos ver que lib que eu usei. Em primeiro lugar, vamos subir aqui e é a lib datetime, tá? A datetime, deixa eu até abrir ela aqui, colocar robot framework, robot framework datetime library. Se eu não me engano, ela é built-in também, então você não tem que você não tem que fazer download de nada, instalar nada. E que ela tem todas as informações que você vai precisar. Ela tem bastante exemplo, tá bom? Agora voltando para o que a gente fez. Vamos voltar aqui no. Isso aqui, tá. Então, ó, eu recebi a variável cartão. O que é a variável cartão? Vamos ver o que eu tô. Validação de quantidade. Não, não. É a validação de data de expiração. Então tá. Eu passei a variável data cartão aqui. Aqui eu tô chamando ela de outro nome. Então a data cartão que eu tô passando é isso daqui. Eu tô passando isso aqui dentro da, da variável, tá? O que que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô convertendo esse valor para um formato de data, tá? Então eu tô excluindo os milissegundos e tô usando esse formato e tô falando que eu estou informando uma data nesse formato, mês e ano, e eu quero que você converte isso para um formato de data. Então, é o que eu vou fazer, é o que foi feito aqui e é o que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Vou comentar tudo isso e vamos reexecutar. Não preciso disso, né? Tá. Isso aqui que eu queria. Então, olha só. Percebam que eu tinha uma data 10/25 e ela foi transformada para algo no formato de data 1/10/25, tá? Então, com isso a gente tem algo no formato de data certinho, é uma coisa que o Robot Framework entende e a gente consegue trabalhar em cima disso, tá? Então todos os outros a gente vê, ó, 0/24, 7/25. Como não foi informado o dia, a gente considera sempre o dia 1, o primeiro dia do mês, tá? É assim que funciona. O que que a gente fez aqui agora? A gente transforma isso para essa data e agora a gente tem que pegar a nossa data local, certo? Para a gente fazer a comparação.
Então, qual que é a nossa data local? É só é a função get current date, tá? Get current date. A gente pega o time zone local e a gente está excluindo também os milissegundos porque não faz sentido usar isso. Se a gente printar aqui também, para todos a data vai ser a mesma, né? Já que estou pegando só um monte de vezes aqui, o que deve mudar aqui mudaria segundos, mas como foi bem rápido, nem mudou segundos. Hoje é o dia 9 de 4 de 2023, é 16h19. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, tá, dá pra ver, né? Dá pra ver, tá a mesma coisa, tá? Então tá pegando certinho. Deixa eu comentar isso aqui de novo. E o que que a gente quer fazer agora? A gente quer subtrair as datas, tá? Fazendo isso, a gente vai ter a diferença entre elas, né? Então, qual que é a maior data? É a data do cartão, né? A data do cartão é a maior, porque todos os testes que eu fiz aqui nessa API tá mandando o API tá sempre colocando um cartão que é pelo menos do ano que você tá. Então sempre nunca tá tendo data antiga. Então você vai fazer então a data do cartão menos a data atual e você vai colocar esse verbose aqui, esse result format. Cadê o result format? Se time formats. O time formats, se a gente vir aqui agora, time formats, a gente consegue. Não, cadê o verbose? Aqui você vai conseguir colocar qual que é a diferença do verbose e qual que é a diferença do compact, tá? Ela muda algumas coisas no formato. Os testes que eu fiz tinha que ser utilizado esse verbose aí para dar certo, tá? Aí vamos só ver qual que para vocês verem, vamos ver se ele vai ler aqui certinho o verbose e o compact e a gente vê eles, tá? Então, olha só. Essa aqui é a data atual. Essa aqui é depois do. Tá, acho que tá pequeno, né? Consigo aumentar isso aí, aumentou. Boa. Isso aqui é depois da nossa conta. Então, o 10 do 23 faltam 174 dias, 7 horas, 38 minutos e 37 segundos. A gente tem tudo isso porque, como ele pegou o dia 1, ele também pega a meia-noite, né? Então, e como aqui tá considerando nas horas, aí aqui pega certinho horas, minutos e segundos, tá? Então, por conta do current date que tá pegando isso aqui. Mas o que acaba sendo mais relevante são só os dias. Se eu colocar naquele outro lá que é o compact, vamos ver o que que vai aparecer. Compact. Aqui ó. Tranquilo, ó, ele só pegou e mudou para dia, hora, minuto e segundo. Então esse compact, na verdade, é até melhor de, é até melhor de ver, tá? Beleza, vou fazer isso aqui então. E o que nós queremos fazer? Eu quero saber se tem um negativo dentro desse tempo. Por que disso? Deixa eu aumentar a quantidade de vezes que vai enviar aqui para ver se a gente consegue pegar algum valor negativo. Tá faltando tempo, né? O que que deu errado? Faltou isso aqui, ó. Beleza. É, Não teve nenhum esperado mesmo? Mentira. Eu queria ver se tivesse um inspirado aqui. Tá de novo, então.
Aqui, ó, conseguiu um inspirado. Foi esse daqui, ó. Mas ele pegou e não mostrou o tempo. Eu vou ter que fazer isso aqui então, logo de console aqui, ó. O que eu quero ver é o time. O que que ele tá fazendo aqui? Eu quero mostrar para vocês para ficar bem claro porque que eu estou fazendo essa validação, tá? Faltando, 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 faltando. É um inspirado. Aqui, ó, está inspirado. Isso aqui, ó. O que que foi feito? Quando foi feito as contas, um menos o outro, um era maior que o outro. Na verdade, sempre a data do cartão tem que ser maior que a data atual. Se acontecer o contrário, vai ter um negativo na frente, que é o que aconteceu aqui, ó, tem um negativo, 8 dias negativo. Então, isso que eu estou fazendo. Esse if, ele fala assim, ó, se existir esse menos e um espaço dentro do tempo time, da variável time, então significa que está expirado, porque está um tempo negativo. E é isso que está sendo feito. Então, se ele tiver expirado, estiver negativo, ele vai pegar e vai, não vai falhar, né? Mas ele vai mandar aquela mensagem lá. Então, a gente poderia colocar uma falha, um continuo fail e deixar marcado, mas é basicamente isso que está sendo feito, tá? E esse teste é isso, tá? Com isso a gente consegue saber a data do cartão, quanto tempo que falta para expirar e se já está expirado ou não, beleza? Então, esse é o teste. O próximo teste é a validação de bandeiras, tá? A validação de bandeiras, eu acho que é mais simples, porque a gente vai basicamente validar uma lista aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dentro da lista, que vai estar as informações, e vai pegar o type, que é onde está a parte de bandeira, né? Vocês podem ver aqui, que é o type, como se fosse a bandeira do cartão, tá? Posso logar isso para o console, e o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero ver se should contém, se contém qualquer uma dessas dentro da variável bandeira cartão, tá? O should contém N é o seguinte: eu quero ter uma lista de coisas e pelo menos uma delas tem que existir dentro dessa outra coisa que eu estou validando. É isso que significa. E deve existir pelo menos uma, senão vai falhar. E vai dar erro e vai parar o teste, tá? É isso que essa função should contain fala. Então, o que que é essas bandeiras válidas? É uma lista de bandeiras aqui, ó. Discover, Visa, Retired, Visa, Mastercard, American Express, que eu executei algumas vezes e peguei e vi que essas são que aparecem, tá? Só que se ficar falhando toda vez, é ruim pra gente conseguir varrer como uma série de cartões de crédito para, por exemplo, você quer avaliar um banco de dados e ver se tem gente usando Mastercard, qual que ele está usando. Então você consegue pegar os S-Shoot contém N e você quer, se tiver gente usando Visa, a gente vai parar de dar suporte para ele. Então a gente pode tirar o Visa daí e ver como que vai acontecer o controle disso, ou algo do tipo, sabe? Então, você precisa que necessariamente rode a lista toda, mesmo tendo dados que você não quer receber. E você quer que, me dá o resultado no final do que aconteceu depois que você leu tudo. Então, para isso a gente tem essa outra função auxiliar, que também é do built-in, tá? É o run keyword and continue on failure. Então ele vai rodar essa keyword aqui, embora para aconteça qualquer falha, ele vai continuar executando e você vai conseguir ver e tratar tratar não, porque já vai ter terminado o teste, né? Mas você vai conseguir avaliar o que aconteceu no final. É isso. Então vamos executar aqui para vocês verem o que a gente está sendo feito, tá? Tá, ó. Executou as 15 vezes e passou todas. O Visa e o Mastercard ele acontece bastante, tá?
Então, ele passou todas. Todos esses que foram lidos, ele tinha pelo menos um desses, que era o Visa e Mastercard. O que eu vou fazer agora? Eu vou excluir eles. Excluir e vou executar de novo. Se aparecer Visa ou Mastercard aqui, vai dar falha agora. Isso. Legal. Falhou praticamente todos. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele executou. Ele executa tudo, ó. Visa e Mastercard, executou todos. E no final, isso aqui é no terminal, ele pega e mostra, ó. Visa não contém, doesn't contain any Discover Card, Visa, Retarded ou American Express. Ele falou assim, ó, a sua variável veio Visa e a lista que a gente comparou foi essa e nenhuma delas deu match com o que você queria. E ele mostra todos os que deu problema no final. Então ele roda tudo depois que ele vê, ele te mostra o erro. E isso aqui é bem legal. Abrir como não é explorador de arquivos e vamos ver aqui. E agora eu quero ver como que isso aqui mostra. Ele mostra como falha. Aí quando você abre, eu já volto no início ali. Ele mostra o normal, o erro aqui, né? Aonde que deu, a iteração que deu o erro. Ele mostra certinho, ó. Deu erro tal, porque não contém a lista e tudo mais. E aqui em cima, ele dá a mensagem de todos os erros, que é essa mensagem terminal aqui. Ele mostra, ó, aconteceu todos esses erros e tal, interação. Aqui ele não tá falando interação, ele mostra a interação lá embaixo. Ele tá falando assim, a lista de erros que aconteceu. É isso que tá falando. Isso aqui é muito legal, se você tem uma sequência de passos que não dependem um do outro, assim, necessariamente, para o teste acontecer. E tem outra função também que você consegue parar a execução de testes se o teste anterior falhar também. Então você consegue ter esse controle com o Robot Framework também. E vamos voltar agora aqui para o teste. Vamos voltar agora esses valores. E o teste é isso, tá? A gente conseguiu validar agora as bandeiras que a gente tinha. O que acontece se a gente tira uma bandeira ou outra, tá? É, em cima de uma outra lista que a gente está validando. Então é isso, da parte de cartão de crédito é isso. A gente se vê no próximo vídeo.